que você mentiu pra mim? Não. Pedro, deixa eu te explicar, meu amor. Não podia ter mentido pra mim sobre isso. Não. Você sabia que meu sonho era ser pai, eu sempre falei disso. Pedro. Por que você mentiu pra mim? Você queria me prender? Qual era o sonho? O que você tava pensando? Eu tava te sentindo distante e me bateu insegurança. Mas eu juro, não fui eu que inventei essa história, eu juro. Eu imagino que não foi sua, deve ter sido da sua mãe. Não é ela que foi me contar a notícia. Mas, Bruninha, quem foi que... Você me deixou... Pedro, esperando amor. o filho que eu queria conhecer. Pedro, meu amor. Falou que fica sonhando me ver com o neném no colo. Meu amor. Pô, isso é muito... Não podia ter feito isso comigo. Sabe o que é o mais louco de tudo? Eu tô sentindo... Eu tô sentindo como se eu tivesse... Eu tô sentindo como se eu tivesse perdido meu filho. Eu tava sonhando com ele. Se eu embarquei nessa mentira que a minha mãe inventou também, eu distante, cada vez menos interessada em mim, eu tava insegura, meu amor. Mas quando eu te vi chegando na minha casa, feliz por eu estar grávida, eu não tive coragem. Eu vi de novo ali na minha frente o Pedro do início do nosso relacionamento. Eu tava ali, você não. Você que tava mentindo pra mim. Pra não te perder. Acabou. Boa noite, meus queridos. Hoje em Quem Ama, cuida a guerra dentro da família, Brandão chega a um ponto sem volta. Arthur decide enfrentar Pilar Ulisses e todos os parentes interesseiros da maneira mais inesperada possível, anunciando que vai se casar com Adriana e deixar toda a sua fortuna nas mãos dela. Mas o que deveria ser apenas um golpe contra a ganância da família acaba abrindo caminho para uma tragédia, uma prisão injusta e uma virada que ninguém poderia imaginar. Tudo começa quando Arthur reúne todos na mansão para fazer um comunicado definitivo. Pilar, Ulisses, os sobrinhos e todos os que sempre viveram à sombra da fortuna dele aparecem desconfiados, sem imaginar que aquela reunião mudaria o destino da família inteira. Arthur olha para cada um com desprezo, cansado de anos de exploração, chantagens e falsas preocupações. Então, diante de todos, anuncia que não vai deixar mais nada para a família. Absolutamente nada. Tudo irá para Adriana, a mulher que ele escolheu como esposa. Eu estou cansado de ser explorado por vocês. Tudo vai para a minha esposa. A sala explode em revolta. Pilar fica tomada pelo ódio. Ulisses perde o controle. Os sobrinhos se desesperam e Adriana permanece em silêncio, sentindo o peso de cada olhar acusador sobre ela. Para aquela família, não importava que Adriana tivesse ajudado Arthur cuidado dele e permanecido ao seu lado quando todos queriam apenas sua herança. Para eles, ela era apenas uma intrusa. Pilar encara o irmão com frieza e deixa claro que usará aquilo contra ele na justiça. Ela afirma que o casamento com Adriana será a maior prova de que Arthur perdeu a lucidez. Mas Arthur não se intimida. Ele manda todos saírem de sua casa e deixa a ameaça pairando no ar. Horas depois, Arthur chega ao tribunal acompanhado de Ademir para enfrentar a nova audiência de interdição. Pilar aparece tensa, mas confiante, acreditando que finalmente conseguirá provar que o irmão está incapaz de administrar seus bens. O juiz escuta os depoimentos, analisa os laudos médicos e avalia cada detalhe apresentado. A tensão toma conta da sala.
Pilar espera-lhe a sentença como quem espera uma vitória certa. Só que o juiz declara que Arthur está em plena posse de suas faculdades mentais e tem autonomia para continuar cuidando da própria vida e dos negócios. O pedido de interdição é negado. Arthur comemora diante da irmã, enquanto Pilar sente o chão desaparecer sob seus pés. Aquela decisão destrói seu plano principal. Se a justiça não lhe entregaria o controle da fortuna, ela teria que encontrar outro caminho. E quando Pilar sai do fórum, sua expressão já não é apenas de raiva, é de ameaça. Enquanto Arthur se prepara para o casamento daquela noite, Carmita aparece para confrontá-lo. Ela critica a decisão dele de se casar com Adriana, chamando a moça de empregada e insinuando que tudo aquilo não passa de vingança contra a família. Arthur, porém, reage com dureza. Ele deixa claro que Adriana é sua fisioterapeuta, não um objeto de desprezo, e que ninguém tem o direito de julgá-la por sua origem. A humilhação cala Carmita, mas não apaga o veneno que já se espalhava entre os convidados. Pouco antes da cerimônia, Pilar diz que não pretende aparecer no casamento. Ulisses concorda, mas ao perceber que a união realmente vai acontecer, a vilã muda de ideia. Ela sente que precisa ir até lá, nem que seja para impedir o casamento ou preparar uma vingança contra o irmão e contra a nova esposa dele. Enquanto isso, a mansão de Arthur começa a receber convidados. Pedro chega acompanhado de Bruna e Carmita, curioso, para saber quem é a mulher que se casará com seu padrinho. Ele ainda não imagina que a noiva é justamente Adriana, a mulher que mexeu profundamente com seu coração. Ao caminhar pelos corredores da casa, Pedro passa diante de um quarto aberto e vê Adriana vestida de noiva segurando o buquê. O choque é imediato. Ele entra no quarto sem conseguir controlar a emoção, com os olhos marejados, destruído pela descoberta. Eu amo você, Adriana. Eu não posso ver você se casando com outro homem. Adriana fica paralisada. Ela não esperava ouvir aquilo naquele momento, muito menos de Pedro. Ele pergunta se ela ama Arthur, e a resposta dela vem carregada de angústia. Adriana admite que não ama Arthur como marido, mas que existe algo maior por trás daquela decisão, algo difícil demais para explicar. Pedro, ferido, acusa Adriana de estar fazendo aquilo por dinheiro. Ela tenta pedir que ele vá embora, mas ele insiste que ela vai se arrepender porque sabe que ela também sente algo por ele. Do lado de fora, Bruna escuta tudo escondida. As lágrimas começam a cair quando ela percebe que suas suspeitas eram verdadeiras. Pedro estava apaixonado por Adriana. Na sala principal, Pilar chega desarrumada, acompanhada de Ulisses, olhando para a cerimônia como se estivesse diante de um circo humilhante. Para ela, aquele casamento precisava ser destruído. Se não pudesse impedir, encontraria uma forma de acabar com tudo depois. Arthur aparece diante do altar improvisado. A música começa. Adriana surge ao lado de Elisa, caminhando lentamente com o vestido de noiva e o buquê nas mãos. Pedro observa de longe, bebendo para esconder a dor, enquanto Bruna chora em silêncio, consumida pelo ciúme. Adriana chega até Arthur e segura suas mãos. O celebrante inicia a cerimônia, enquanto Pilar, de costas, segura uma taça e murmura para si mesma que chegou a hora de acabar com aquela palhaçada. Arthur assina o livro do cartório. Adriana assina em seguida. O celebrante declara os dois casados. Alguns convidados aplaudem e Arthur beija a testa da nova esposa. Mas exatamente nesse momento, todas as luzes da mansão se apagam. A gritaria toma conta da casa. Adriana fica assustada. Arthur acredita que o problema esteja no quadro de energia e decide ir verificar sozinho. Pilar percebe a oportunidade e segue o irmão discretamente pelo corredor. Adriana permanece entre os convidados por alguns instantes, até que Bruna a encurrala no escuro e a acusa de ter destruído seu relacionamento com Pedro. A tensão entre as duas cresce rapidamente. Adriana, já cansada de ser humilhada, responde com firmeza e deixa claro que não aceitará mais ser tratada como golpista por ninguém. Quando as luzes finalmente voltam, Adriana sai em busca de Arthur.
Ela atravessa os corredores, chamando por ele, mas não recebe resposta. Ao chegar ao quarto, aproxima-se da sacada e vê uma cena que faz seu sangue gelar. Arthur está caído na rua. Adriana grita. Desesperada, corre para fora da mansão e se ajoelha ao lado dele, chorando, sem entender quem poderia ter feito aquilo. Em poucos segundos, os convidados descem em choque. A polícia chega ao local isolado e Pilar aproveita o caos para apontar o dedo contra Adriana. Foi ela. Prendam essa mulher. Adriana tenta se defender, mas a família inteira se une contra ela. O casamento mal havia começado e a noiva já era tratada como assassina. Aquela noite, que deveria marcar uma nova etapa na vida de Arthur e Adriana, termina em tragédia, acusação e desespero. E o pior de tudo é que Pilar ainda acredita que, com Adriana presa, finalmente ficará com a fortuna do irmão. Mas ela não imagina que um homem poderoso está prestes a voltar das sombras para mudar tudo. Adriana passa a primeira noite na cela completamente destruída. O vestido de noiva, que poucas horas antes simbolizava uma decisão difícil, agora parecia o símbolo da sua condenação. Ela caminha de um lado para o outro, tentando juntar as peças daquela tragédia, mas tudo o que encontra é medo, injustiça e a imagem de Arthur caído diante da mansão. A família Brandão já havia feito o trabalho sujo. Ulisses, Silvana, Pilar e os sobrinhos deram depoimentos contra ela, transformando Adriana em uma golpista fria que se casou com Arthur apenas para ficar com o dinheiro dele. Ninguém quis ouvir sua versão. Ninguém quis saber da verdade. Para eles, Adriana era perfeita como culpada. No dia seguinte, Pilar aparece na prisão com um sorriso cruel, como se estivesse visitando uma vitória pessoal. Ela olha Adriana de cima a baixo, saboreando cada segundo daquela humilhação. Para Pilar, ver a nova esposa do irmão atrás das grades era a prova de que finalmente tinha vencido. Você achou que ia ganhar a herança do Arthur, mas vai ganhar apenas anos atrás dessas grades. Adriana sente o sangue ferver. Mesmo destruída, não abaixa a cabeça. Ela encara Pilar e diz que nunca quis o dinheiro de Arthur, que a única pessoa obcecada pela fortuna sempre foi a própria Pilar. Mas a vilã ri satisfeita, porque sabe que naquele momento a versão dela pesa mais do que qualquer verdade. Adriana avança até as grades, tomada por uma fúria desesperada, e promete que não ficará calada. Ela gritará sua inocência até que alguém ouça. Pilar se afasta rindo, deixando para trás uma mulher ferida, injustiçada e abandonada. Com Adriana presa e Arthur fora do caminho, Pilar passa a viver como se a fortuna Brandão já fosse sua por direito. Ela se muda para a mansão. Do irmão ocupa os cômodos como uma rainha sem coroa e começa a gastar sem limites. Roupas de grife, carros importados, joias, festas, viagens, tudo entra na lista de uma mulher que sempre desejou o luxo mais do que qualquer laço de sangue. Ao lado dos filhos, Pilar celebra a vida que acredita merecer. Para ela, Arthur não era mais um irmão perdido, mas um obstáculo removido. A tristeza que finge diante dos outros desaparece dentro de casa, onde ela brinda, faz planos e debocha da memória dele. Ingrid observa tudo com desconforto. Mesmo acostumada aos exageros da mãe, há algo sombrio naquela felicidade. Pilar não apenas herdou uma fortuna, ela parecia comemorar a queda do próprio sangue. Enquanto isso, Adriana continua atrás das grades, tentando sobreviver ao peso de uma acusação que nunca mereceu. Cada dia na prisão parece roubar uma parte dela. A saudade da mãe, o medo pelo futuro e a revolta contra Pilar se misturam em noites longas demais para suportar. Mas quando todos acreditavam que Adriana estava completamente esquecida, um homem misterioso aparece na delegacia. A presença dele muda o clima imediatamente. Não é um advogado comum, nem apenas alguém curioso pelo caso. Ele chega com autoridade, documentos e uma segurança que faz até os policiais tratarem a situação de outra forma. Adriana é chamada sem entender o que está acontecendo.
Quando vê aquele homem diante dela, fica paralisada. O rosto não lhe é estranho. Ela já tinha visto aquela imagem antes em uma fotografia dentro da casa de Arthur. O coração dela dispara. A voz quase não sai. Minha nossa, é você? O homem se apresenta como Heitor, o filho de Arthur Brandão. Alguém que muitos acreditavam distante e desaparecido ou fora da disputa familiar. Mas agora ele estava ali diante de Adriana, pronto para revelar que jamais concordou com o que Pilar e Ulisses vinham fazendo com o nome do pai. Heitor explica que soube da prisão dela, investigou em silêncio e percebeu que a história construída contra a Adriana estava cheia de buracos. Mais do que isso, ele sabia que Arthur jamais desejaria que Pilar colocasse as mãos em tudo. Adriana fica atordoada. Depois de tanta humilhação, é difícil acreditar que alguém poderoso finalmente esteja disposto a ajudá-la. Heitor, porém, não vem apenas para libertá-la. Ele vem com um plano. E esse plano será a resposta mais cruel contra todos os interesseiros da família Brandão. Enquanto isso, na mansão Pilar, reúne Ulisses, os filhos e convidados íntimos para celebrar a nova vida. O clima é de festa, vinho caro e deboche. Ela decide fazer um discurso em homenagem ao irmão, mas suas palavras carregam desprezo, não saudade. Pilar ri ao falar de Arthur como um homem tolo, incapaz até de deixar herdeiros fortes para proteger a própria fortuna. Ulisses acompanha como põe a comemoração, ainda sem acreditar que finalmente está desfrutando do império que sempre invejou. Só que no auge da celebração, uma voz interrompe a festa. Adriana surge na entrada da mansão. Ao lado dela está Heitor. O silêncio cai sobre todos como uma sentença. Pilar fica pálida. Ulisses perde completamente a expressão. Ingrid entende antes de todos que a presença de Heitor significa o fim da farra. Porque se o filho de Arthur voltou, Pilar não tem mais o controle absoluto que imaginava. Adriana caminha ao lado dele com uma força nova no olhar. A mulher que saiu da mansão acusada e humilhada volta agora protegida pelo herdeiro legítimo de Arthur. Heitor encara Pilar sem demonstrar medo. Ele deixa claro que sabe exatamente quem ela é, o que sempre quis e como tentou transformar a morte do próprio irmão em uma oportunidade financeira. Fora da casa do meu pai, seu bando de interesseiros. A frase explode dentro da mansão como um tapa. Pilar tenta se aproximar, tenta se explicar, tenta fingir que sempre ajudou Arthur, mas ninguém mais acredita naquela máscara. Ela quase se ajoelha desesperada para não perder tudo tão rápido. Mas Heitor não cede. Ele afirma que respeitará a vontade de Arthur. E se o pai escolheu Adriana para herdar, então, será Adriana quem assumirá a fortuna à casa e tudo aquilo que Pilar tentou tomar à força. Adriana, então, dá o golpe final. Ela anuncia que tomará posse como herdeira e que todos deverão sair imediatamente da mansão. Pilar e Ulisses entram em desespero. Os filhos ficam sem reação. A família inteira, que há pouco brindava a riqueza de Arthur, agora é tratada como invasora no próprio palco da sua falsa vitória. Os seguranças são chamados. Pilar tenta gritar, ameaçar e resistir, mas é retirada diante de todos, humilhada, sem poder, sem controle e sem a fortuna que achava garantida. Ulisses sai atrás dela completamente destruído, incapaz de acreditar que a vida luxuosa acabou em questão de minutos. Adriana observa a cena com lágrimas nos olhos, mas não são lágrimas de fraqueza, são lágrimas de justiça. Depois de tudo o que sofreu, ela finalmente vê Pilar provar um pouco do veneno que espalhou. Heitor se aproxima e garante que aquela guerra ainda não terminou, porque descobrir quem realmente derrubou Arthur será o próximo passo. Adriana respira fundo, olha para a casa que agora representa dor, memória e poder. Memória e poder, e entende que sua vida nunca mais será a mesma. Ela não voltou apenas para recuperar uma herança. Ela voltou para descobrir a verdade e para fazer cada culpado pagar. A expulsão de Pilar da mansão Brandão vira assunto entre empresários amigos da família
e toda a alta sociedade paulista. A mulher que durante meses se comportou como dona absoluta do império de Arthur, agora atravessa os portões da casa carregando malas, gritando de ódio e sendo observada com desprezo pelas mesmas pessoas que antes bajulavam sua falsa posição. Ulisses sai logo atrás, completamente arrasado. Os sobrinhos de Arthur tentam entender como tudo desmoronou tão rápido. Horas antes, eles brindavam a fortuna milionária da família. Agora estavam na rua, expulsos pelo verdadeiro herdeiro e pela mulher que todos chamavam de golpista. Dentro da mansão, Adriana finalmente reencontra Elisa Otoniel e Mau, sem grade, sem medo e sem policiais ao redor. Elisa abraça a filha chorando como se ainda custasse acreditar que ela estava realmente livre depois de tanto sofrimento. Otoniel, emocionado, tenta esconder a culpa por todas as vezes em que julgou Arthur sem conhecer suas verdadeiras intenções. A mansão que antes parecia um lugar frio e dominado por interesseiros finalmente volta a respirar humanidade. Pedro observa tudo em silêncio. O brilho nos olhos dele ao olhar para Adriana é impossível de esconder. Desde o primeiro instante em que a viu vestida de noiva, ele entendeu que aquela mulher havia mudado sua vida para sempre. E agora, vendo Adriana livre e forte e dona do próprio destino, o sentimento dele se torna ainda maior. Mas Adriana não consegue pensar em romance naquele momento. Dentro dela, ainda existe uma ferida aberta. Arthur morreu diante dos seus olhos. Ela foi acusada injustamente. Passou noites chorando atrás das grades enquanto Pilar desfilava em carros de luxo, usando o dinheiro do homem que dizia amar como irmão. Aquilo não podia ficar impune. Mais tarde, Heitor reúne Adriana e Ademir no escritório da mansão para discutir os próximos passos. O clima fica pesado quando ele revela que já vinha investigando Pilar antes mesmo da prisão de Adriana. Arthur desconfiava da própria irmã havia muito tempo e deixou pistas escondidas caso algo acontecesse. Adriana sente um arrepio percorrer o corpo. Quanto mais ela descobre sobre os bastidores daquela família, mais percebe que Arthur vivia cercado de cobras. Heitor, então, revela que existem registros financeiros estranhos, movimentações suspeitas e até pagamentos feitos por Pilar dias antes da tragédia no casamento. Ademir acredita que isso pode provar que Adriana foi vítima de uma armação muito maior do que imaginavam. Enquanto isso, Pilar se instala temporariamente em um hotel luxuoso, ao lado dos filhos, tentando manter as aparências. Mas a máscara começa a cair rapidamente. Contas bloqueadas, cartões recusados e antigos aliados desaparecendo fazem a vilã perceber que sua vida perfeita está ruindo diante dos próprios olhos. Mesmo assim, ela se recusa a aceitar a derrota. Tomada pelo ódio, Pilar promete que vai destruir Adriana, custe o que custar. Para ela ver a fisioterapeuta ocupando a mansão Brandão é humilhante demais. A obsessão pela herança se transforma em obsessão por vingança. Ulisses, desesperado, tenta convencer Pilar a fugir da cidade antes que as investigações avancem. Mas Pilar não aceita abandonar o luxo que sempre desejou. Ela acredita que ainda pode manipular a situação e virar o jogo mais uma vez. Na mansão, Adriana começa a conhecer detalhes da vida de Arthur que jamais imaginou. Ela encontra cartas antigas, fotografias e até gravações onde o empresário fala sobre o medo que sentia da própria família. Em uma delas, Arthur confessa que Adriana foi a única pessoa que o tratou com sinceridade em muitos anos. As lágrimas escorrem pelo rosto dela. Pela primeira vez, Adriana entende que aquele casamento nunca foi apenas um plano contra Pilar. Arthur realmente confiava nela. Pedro acompanha Adriana em silêncio durante boa parte desse processo. A conexão entre os dois cresce naturalmente, principalmente porque ele nunca deixou de acreditar na inocência dela. Mesmo quando todos a chamavam de assassina, Pedro continuou procurando respostas. Em uma conversa emocionante no jardim da mansão, Adriana finalmente abre o coração.
Ela admite que o sentimento que tinha por Pedro era verdadeiro, mas que tudo aconteceu rápido demais no meio do caos criado pela família Brandão. Pedro segura as mãos dela e promete que não vai deixá-la sozinha dessa vez. Só que o perigo ainda está longe de acabar. Naquela mesma noite, Pilar invade escondida uma antiga joalheria da família para recuperar documentos comprometedores antes que Heitor consiga colocá-los nas mãos da polícia. Ela vasculha gavetas, cofres e arquivos desesperadamente até encontrar uma pasta secreta deixada por Arthur. Mas antes que consiga fugir, Heitor aparece no local. O confronto entre os dois explode de forma brutal. Heitor acusa Pilar de destruir a própria família por dinheiro. Pilar, completamente descontrolada, diz que passou a vida inteira vendo Arthur ser tratado como o gênio da família enquanto ela era ignorada. A inveja que carregou durante anos finalmente vem à tona. Eu mereci aquela fortuna muito mais do que ele. Heitor responde sem piedade. Ele afirma que Arthur pode ter cometido erros, mas jamais pisaria nas pessoas da forma cruel como Pilar fez, e deixa claro que ela responderá por tudo o que fez contra Adriana e contra o próprio irmão. Sem saída, Pilar tenta fugir, mas a polícia chega ao local. A vilã entra em pânico. Ulisses, que acompanhava tudo escondido, percebe que a queda deles agora é definitiva. Os policiais cercam Pilar enquanto ela grita ameaça e tenta culpar Adriana mais uma vez, mas dessa vez ninguém acredita. Adriana chega ao local ao lado de Pedro e observa Pilar sendo levada algemada. Há tristeza em seus olhos, mas também alívio. Depois de tanta dor, a justiça finalmente começa a aparecer. Pilar encara Adriana tomada pelo ódio e promete vingança mesmo sendo levada pela polícia. Adriana, porém, permanece firme. A mulher frágil que entrou naquela mansão como funcionária já não existe mais. Agora ela é a dona da fortuna Brandão. Mais importante que isso, ela é uma sobrevivente. Dias depois, a mansão finalmente volta a ter paz. Elisa, Otoniel e Mau Mau se adaptam à nova vida, enquanto Adriana tenta reconstruir sua história ao lado das pessoas que realmente ficaram ao seu lado nos piores momentos. Pedro se aproxima dela mais uma vez, dessa vez sem medo e sem interrupções. Adriana sorri emocionada, porque depois de tanta tragédia, perseguição e injustiça, ela percebe que talvez ainda exista espaço para o amor. E enquanto o sol nasce sobre a mansão, Brandão, Adriana entende que Arthur lhe deixou muito mais do que dinheiro. Ele deixou a chance de recomeçar. Muito obrigado por acompanhar essa história intensa até o final. Se você gostou desse episódio de Quem Ama, Cuida, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos capítulos cheios de emoção, vingança e reviravoltas. E me conta aqui nos comentários, você acha que Adriana e Pedro finalmente merecem viver esse amor? Até o próximo vídeo.